Boa noite, irmãos. Estamos começando, com a graça de Deus, mais um culto a esse bom Deus, a esse Deus todo-poderoso, que tem nos dado vida, que tem nos feito ser um povo feliz, e de fato a gente possa louvá-lo, agradecê-lo e sair daqui melhores do que entramos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 46, nós vamos ler todo o Salmo, para estarmos trazendo a nossa memória, a nossa mente, aquilo que a palavra de Deus revela a respeito de si, os atos dele para conosco, que também foram os mesmos realizados na vida do seu povo no passado. Salmo de número 46. Vamos fazer a leitura alternada. Então eu estarei lendo os versículos ímpares, os irmãos, os pares.
Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Não nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde que contemplai as obras do Senhor, e a salvação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei a Deus Todo-Poderoso, foi exaltado nas nossas nações, foi exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, este salmo nos faz observar que o que Deus fez na vida do seu povo no passado, aonde parte disto foi justamente registrado aqui nesse salmo, como uma demonstração de gratidão, de louvor, por reconhecer a grandeza do nosso Deus, a grandeza do poder desse Deus que nos escolheu e nós podemos adorá-lo. O salmo começa justamente mostrando que esse Deus, por ser todo poderoso, ser aquele que está conosco, é o nosso refúgio, aquele que nos dá segurança, aquele que nos protege, ainda que várias coisas aconteçam, ainda que o mundo esteja um caos, ainda que as situações ao nosso redor também estejam caóticas. Deus é esse Deus todo-poderoso, é esse Deus que se faz presente. O resumo desse salmo são estas poucas ideias: o poder de Deus, a sua presença, das quais nos guarda e nos protege, mesmo diante de tantas coisas difíceis e situações complicadas que nós vivemos e o mundo tem também vivido. Então isso me faz lembrar de Isaías capítulo 6, que eu citei aqui, se não me engano, terça ou semana passada, ou domingo, melhor dizendo, a respeito do fato de que Israel havia acabado de perder um rei. E diante disso, a visão que o profeta tem é de um Deus que é aquele que é santo e que deve ser adorado, que é todo poderoso, porque está sentado em seu trono, aonde ele tem o controle de todas as coisas, aonde ele rege a história. E eu tenho meditado por esses dias em Êxodo, e ali já no primeiro capítulo de Êxodo a gente encontra uma demonstração desse controle de Deus na história, aonde se levanta um faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia Deus, e que começa a perseguir o seu povo, ou começa a perseguir o povo de Israel, porque esse povo prosperava demais, era abençoado por Deus porque eles se multiplicavam, eram fortes. E toda a estratégia que o faraó teve para poder prejudicar o povo foi mal sucedida. Dentre isso, nós temos também o relato ali da ordem de Faraó às parteiras hebreias para que pudessem matar os filhos que nascessem do povo de Israel. Elas então não obedecem, e a gente vai vendo Deus cuidando do seu povo em meio ao caos, em meio à perseguição, porque esse Deus tem tudo o controle das suas mãos. Ele só permite o que Ele quer. O que Ele não quer, ainda que se levante quem quer que seja, o povo de Deus é preservado. Então, por isso, irmãos, nós, diante de nós considerarmos tudo isso,
que a gente possa fechar os nossos olhos, já iniciar o nosso culto a Deus agradecendo, louvando a Ele, porque em Cristo nós somos guardados, somos protegidos, porque Deus é todo poderoso e Ele nunca nos abandona. Ele sempre vai estar ao nosso lado para nos guardar. Então vamos ter esse tempo de oração silenciosa, louvando e agradecendo a Deus. De nosso irmão Maurício, se coloca de pé, nos conduz nesse momento de oração, louvando e agradecendo a Deus. Amém. Ainda, irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 102. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, para que nós tenhamos mais um momento de oração, e que através desse texto nós somos encorajados a buscar a Deus o seu favor e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Salmo 102, versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir. Vamos ler juntos? Novamente. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar, dá-te pressa em acudir. Isto aqui é o reconhecimento de que Deus é poderoso, mas nós não. De que Deus é autossuficiente, mas nós não. De que Ele pode todas as coisas, mas nós não. Que Ele é ilimitado, mas nós somos ilimitados. Nós somos fracos, somos frágeis. E louvado seja Deus porque se compadeceu de nós, e em Cristo agiu em nosso favor, e em Cristo continua agindo em nosso favor. Através de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça do Pai, para que em tempo oportuno sejamos socorridos e atendidos nas nossas necessidades. Então nós vamos, mais uma vez, porque fizemos isso mais especificamente na terça-feira, mas nós vamos também fazer aqui novamente, orando em favor da nossa igreja, orando por aqueles pedidos que nós aqui apresentamos na terça-feira e foi colocado lá no nosso grupo da igreja do WhatsApp. Então, lembre-se nesse momento orar por sua igreja, a liderança, orar pelas famílias, os casais, pelas as faixas etárias da nossa igreja, inclusive os idosos que estão enfermos, aproveitando também para nós estarmos lembrando daqueles que estão se recuperando, daqueles que carecem das nossas orações, para que possam se restabelecer. Também, irmãos, estamos orando pela a vida dessa igreja, a fim de que Deus use a nossa vida para alcançar outras vidas. Nós não existimos
apenas para alimentar aqueles que já têm sido alimentados, mas também para que outros possam desfrutar dessa fonte que não cessa de jorrar água, que é água viva. Então, oramos por isso também. E nós citamos alguns irmãos na terça-feira, mais especificamente pedindo a Deus pela saúde deles. Então, rapidamente aqui lembrar para a gente poder fazer isso, que é a saúde da viúva, do Cleito, do Carlito, que é o pai da nossa irmã Carla, também a saúde da Naimara e das suas filhas, a saúde da Fátima e dos seus filhos, e também pela vida da Lalusa, e eu não sei se são filhas dela, da Lalusa, né? Mas sei que são netas da dona Gasparina, que é a Launda e a Valentina. E também pela... Oi? As netas do seu José. Ah, tá. E a Helena, que é a mãe da Daniela. Então, irmãos, são alguns pedidos, alguns nomes, aqueles que você se lembrar, ore em favor desses irmãos. Então vamos ter esse tempo de oração também silenciosa. E logo após alguns instantes eu vou estar aqui orando. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, e assim, ó Deus, porque sabemos, e é a Tua própria palavra que também nos reafirma aquilo que pela experiência nós temos entendido, ó Deus, que é quão dependentes nós somos do Senhor. E quão fracos nós somos, quão carentes, ó Deus, nós somos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor para nos ajudar. Louvado seja o Teu nome, porque em Cristo, ó Deus, nós temos a vida eterna, essa bênção maior, que é para não apenas esta realidade, mas aquela que está por vir. Mas, ó Deus, te louvamos porque, através da salvação em Cristo Jesus, tantas outras bênçãos nos foram concedidas, como de fato nós já temos experimentado e jamais deixaremos de experimentar. Que são promessas de Ti para conosco. Portanto, ó Pai, nós pedimos que o Senhor assim nos abençoe nas nossas necessidades. Que, ó Deus, o Senhor continue olhando com misericórdia para esta igreja, para que, ó Deus, em tempos como nós temos vivido, que sejam aqueles outros que ainda estão por vir, essa igreja se mantenha firme, se mantenha, ó Deus, avivada, se mantenha, ó Deus, com os olhos voltados para Ti, servindo ao Senhor aqui nesse lugar. Ó Deus, a começar da liderança, há também
os membros que fazem parte dessa igreja. Meu Deus, em cada área, em cada faixa etária, possamos, ó Deus, estar te servindo e fazendo isso com alegria no nosso coração, glorificando o teu nome e tendo resultados também, Pai, crescendo e alcançando outros para a tua glória. Pai, queremos pedir de maneira especial por irmãos, por conhecidos, por famílias lutadas, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo alguma enfermidade, por aqueles, ó Deus, que estão debilitados e carecem do teu poder sobre as suas vidas para que sejam curados, restabelecidos, para que sejam fortalecidos. E, ó Deus, assim, possam reconhecer o teu favor e continuarem, ó Deus, a fazer das suas vidas algo que glorifica o teu santo nome aqui neste lugar. Ó Pai, certos de que o Senhor é aquele que se compadece, ouve e atende as nossas orações, nós te agradecemos. E aproveitamos para pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, agora através dos cânticos, para que venhamos expressar algo verdadeiro e sincero do nosso coração, a fim de que o Senhor seja louvado e adorado. É a nossa oração, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos então, irmãos, nos colocar de pé para continuarmos adorando a Deus.
Deus está no coração.
Deus, nosso Eterno Pai, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar em tua presença. Obrigado por essa noite abençoada que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio de ter acordado mais um dia, Pai. Que você possa receber esse louvor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, que nos capacite de nos como instrumento da tua palavra. Que o Senhor faça de nós a tua vontade, que tudo que a gente for fazer, a gente faça para a tua glória. Senhor, boa noite, abençoe a pregação, que a gente possa quebrantar, que a gente possa quebrantar para ouvir a tua palavra e que ela seja frutífera na nossa vida. Então, boa noite, e fica conosco. Fizemos o teu filho Jesus Cristo, que te ajuda a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui nas quintas-feiras aprendendo, falando e aprendendo sobre oração. Algo tão básico e que talvez muitos de nós não aprendemos alguns aspectos a respeito disso. Então, quinta-feira a gente tem exposto algumas coisas, alguns ensinos sobre isso. E na terça-feira nós temos tido a oportunidade de colocar em prática e exercitar um pouco daquilo que a gente está aprendendo sobre a oração. Então é fundamental que os irmãos da igreja possam vir na quinta-feira para aprender sobre o assunto e na terça-feira para a gente poder exercitar e colocar isso em prática. Então, esta terça-feira nós meditamos no Salmo de número qual? 2. E na outra terça-feira o Salmo de número 1. Isso. Na próxima terça-feira nós vamos meditar também no Salmo de número 3. Então a gente está observando algumas coisas que nós aprendemos justamente aqui nos estudos de quinta-feira e tem sido muito válido para mim porque também estou aprendendo. E a gente vê que faz diferença alguns aspectos que a gente negligencia. Não será diferente hoje, porque também nós vamos aprender e, na verdade, bater numa mesma tecla que é extremamente importante, que é o que nós já temos tentado, ou melhor, o que nós temos trabalhado já há algum tempo, que é a oração não de uma maneira mecânica, não de uma maneira automática, não de uma maneira onde a gente apenas solta todas as palavras que nós estamos pensando e aquilo numa velocidade muito rápida vai passando na nossa mente e na nossa cabeça. É muito mais que isso. É nosso primeiro, como nós lemos aqui no Salmo, no início, é aquietar primeiro o coração, a mente e saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que nos dá refúgio, é aquele que nos guarda e tantas outras coisas que a gente pode extrair da palavra de Deus. O que nós então vamos desenvolver hoje é sobre buscar a presença de Deus. E de fato a oração é para isso. E de fato a meditação também é para isso. Nós buscamos a Deus na sua palavra e também o buscamos em oração. Na palavra, para que a gente ouça o que Deus fala. Na oração, para que Deus ouça o que nós falamos. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia também no livro de Salmos. Hoje nós Salmo 27. Já lemos aqui o Salmo de número 42, ou 46, melhor dizendo, o Salmo de número 102, e nós vamos ler apenas um versículo do Salmo 27. Será o versículo 8.
Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A palavra presença aparece 2 vezes no Salmo. E essa palavra presença é traduzida também por face. E é interessante porque um versículo sequente, ou o versículo posterior, que é o versículo 9, foi traduzido dessa forma. O salmista Davi continua dizendo: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, tanto no versículo 8 quanto no versículo 9, as palavras presença e face são as mesmas palavras no original. E numa versão chamada Nova Versão Internacional, que é a NVI, esse versículo 8 foi traduzido da seguinte forma: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. O sentido, então, irmãos, da gente olhar para o Salmo 27, versículo 8, aonde Davi está dizendo: me ocorreu no coração buscar a presença de Deus. E ele então afirma: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Nós entendemos que presença é a mesma coisa que face, e face é o local que nós direcionamos os nossos olhos quando a gente fala com alguém. É interessante porque a gente não percebe isso, mas eu até fiquei imaginando. Já conseguiu, ou você já teve a experiência de conversar com alguém e olhar para a barriga dela, quando você está conversando? De olhar para a orelha dela? Às vezes assim, a gente desvia o olhar, mas os nossos olhos são fixados na face, os olhos da pessoa. A face, então, é aquilo que representa o indivíduo, porque na face nós temos as expressões faciais, nós temos boa parte dos sentidos. Então, na face nós olhamos para a pessoa e conseguimos enxergar o que ela nos fala através do olhar. É na face que nós observamos vários aspectos que representam o indivíduo. Então é por isso que o Salmo 27, seja no versículo 8, seja no versículo 9, essas duas palavras diferentes aparecem porque elas são sinônimas. Presença e face são as mesmas coisas e representam o local pelo qual direcionamos os nossos olhos e identifica um indivíduo e alguém. É aquilo que nos conecta e nos permite relacionar com alguém. E aí eu quero que você abra o Salmo de número 13, no versículo 1. Salmo de número 13, versículo 1. Outro salmo de Davi, do qual ele começa questionando a Deus: até quando, Senhor? E olha, veja, melhor dizendo, qual é o questionamento de Davi? Esquecer-te-ás de mim para sempre? E ele faz então uma última pergunta: até quando ocultará de mim o teu rosto? Ocultarás de mim o rosto? Aqui, rosto é a mesma palavra que aparece no Salmo de número 27, versículos 8 e 9, onde ali está a palavra presença e a palavra face. Então são as mesmas palavras. E o que Davi descreve para nós é que, para Davi, o fato de Deus ocultar o seu rosto dele
significava que Deus não estava presente, ou seja, que Deus havia se esquecido dele. Então o sentimento que Davi tem ao se colocar diante de Deus, a tentar buscá-lo em oração, é de que ele tinha o sentimento de que Deus não estava ali com ele, porque ele não sentia sua presença, porque ele, em outras palavras, não conseguia enxergar a face de Deus, aquilo que representa o indivíduo, aquilo que nos conecta com alguém. Então a conclusão, irmãos, diante do brevemente nós analisamos, é que seja a palavra presença, a palavra face ou a palavra rosto, são sinônimas e tem como sentido mostrar que, ao buscar a Deus por meio da meditação e da oração, o que nós devemos fazer? Então preste atenção. Por que nós estamos lendo? Por que nós lemos o Salmo de número, fugindo toda hora na mente, Salmo de número 27 e o Salmo de número 13? Por que nós estamos observando essas três palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido? Porque tem como objetivo mostrar que, ao buscarmos a Deus, nós devemos enxergar como se Ele estivesse olhando para, ou como se nós estivéssemos olhando para a sua própria face, e assim contemplando o que Ele de fato é. Porque a face representa aquilo que a pessoa é. Não é tanto o corpo em si, mas a face. A face é algo totalmente diferente, algo que nós não vamos encontrar em nenhum outro indivíduo a mesma face dela que nós temos. Então, o sentido desses 3 versículos é de nós entendermos que, ao buscar a Deus, o sentimento que nós devemos ter é de enxergar o que Deus é. Por isso fala sobre face, porque a face descreve o que a pessoa é. Então nós temos que ter isso em mente. Quando nós formos meditar na palavra, para ouvirmos o que Deus quer nos falar, nós temos que enxergar na palavra o que Deus é. Nós temos que conseguir enxergar parte daquilo que Deus é. É óbvio que nós não vamos enxergar a totalidade do que Deus é, mas a totalidade daquilo que Deus quis escrever e revelar, isso nós podemos, e é através da sua palavra. Então, é como se nós estivéssemos olhando para a própria face de Deus, para se contemplar o que Ele de fato é. Tem um autor que diz o seguinte, que buscar a face de Deus é ter o coração capacitado pelo Espírito para sentir a presença de Deus. Perder o senso da presença de Deus é perder a face de Deus. Então, se nós, no momento de meditação, de oração, não estamos vendo, enxergando, contemplando o que Deus é, naturalmente nós não vamos estar desfrutando da presença de Deus. É por isso, irmãos, que é importante, e eu vejo uma lógica nisso, que preferivelmente nós deveríamos iniciar as nossas orações lendo a palavra de Deus, meditando, porque é aqui e somente aqui que revela o que Deus é. Então, quando nós contemplamos quem Deus é, nós aquietamos o nosso coração e a gente passa a sentir a presença de Deus conosco. A gente não sabe explicar, mas se sente, porque quando a gente está aflito e Deus se revela como aquele que é protetor, como aquele que cuida, como aquele que é provedor, aquilo entra no nosso coração e a gente sente algo sobrenatural, algo espiritual que de fato nos faz
sentir como se nós estivéssemos na presença de Deus. Portanto, continuando a citar o autor, perder o senso da presença de Deus é perder a face de Deus. E buscar-lhe a face é buscar comunhão com Ele, uma interação real com Deus, compartilhando pensamentos. Um outro autor também diz: contemplar a face de Deus é uma prática vital para todos os cristãos cultivarem, para que a vida e o pensamento do crente sejam moldados preste atenção, para que a vida e o pensamento do crente, porque o que acontece conosco? Nós enfrentamos uma situação extremamente desagradável, aquilo mexe conosco, nós somos inundados por pensamentos e muitos deles negativos, a nossa cabeça vira um caos. O contemplar a face de Deus, o enxergar quem Deus é na sua palavra, tem como finalidade fazer com que a vida e o pensamento do crente sejam moldados pelo antegozo que dela recebemos aqui e agora. É como se fosse, irmãos, esquecer dessas coisas que estão nos preocupando e nos depararmos com a glória, com a majestade, com o poder desse Deus que é santo, desse Deus que é Pai, desse Deus que ama, desse Deus que cuida. O nosso coração, e aí cai muito bem o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, aonde, em outras palavras, Paulo disse já aos crentes da igreja de Filipos, que você está ansioso, você está preocupado, olha, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente conturbada e o coração atribulado. Veja como que é coerente com isso que esse autor aqui nos diz. Então, irmãos, nós, quando contemplamos quem Deus é, nós então assim nos sentimos na presença de Deus, e aí nós somos direcionados, o nosso coração e a nossa mente, para aquilo que é o mais importante. E de fato, eu tenho a plena certeza que nas experiências que nós já tivemos com Deus, irmãos, não tem nada que se compare a estar ou a sentir a presença de Deus. A gente acalma, a gente aquieta, a gente respira, a gente é direcionado a pensar em outras coisas. A gente se esquece até daquilo que estava gerando confusão no nosso coração, na nossa mente. Mas orar, e aí eu tenho certeza que nós também já tivemos alguma experiência nesse sentido. Orar e colocar para fora tudo que nós temos, mas não sentir a presença de Deus, e termina de orar, você percebe assim, alguma coisa está errada. Não consegui me sentir bem, alguma coisa está estranha, porque é necessário, irmãos, a gente contemplar o que Deus é, buscar a sua face e a sua presença. E aí perceba que a meditação e a oração, então, são meios pelos quais os crentes podem contemplar em parte aquilo que contemplarão de maneira mais sublime na eternidade. Nós entendemos que é necessário, através da meditação e da oração, buscar a face, a presença, contemplar a glória de Deus, o que Deus é desfrutarmos em parte daquilo que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. Então você anseia, porque ultimamente eu tenho ansiado que Jesus volta logo, para a gente poder viver em estado de paz eterna, de sofrimento nulo por toda a eternidade. Se você almeja isso, como é que nós podemos ter um pouco disso? Através da meditação e da oração.
É isso que a gente precisa entender e enxergar. Viver ou meditar e orar, buscar contemplar a face e a presença do que Deus é viver na terra um pouco daquilo que será no céu. E aí eu quero que então a gente observe alguns textos para ver a coerência disso que nós estamos aqui afirmando, dessa importância da contemplação da presença da face de Deus. Primeiro, porque se nós irmos lá para Gênesis, no capítulo 3, nós vamos observar que foi justamente para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que nós pudéssemos estar na presença dEle e contemplar aquilo que Ele é. Porque era isso que acontecia no Jardim do Éden antes do pecado. Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que aqui há a descrição de dois momentos na vida do ser humano. Antes do pecado, a descrição que na viração do dia, pelo menos uma vez, Deus caminhava pelo jardim em direção à sua criação, à sua imagem e semelhança, porque Ele queria estar na presença dessa criatura, e a criatura está na presença do Criador. Mas é interessante que é justamente o oposto que acontece quando o pecado entra, porque ao invés deles responderem à voz de Deus, o que eles fazem? Eles fogem, eles escondem. O pecado então nos faz ir, ou nos faz viver contrário àquilo que nós somos criados, que é para estar na presença de Deus e contemplar aquilo que Deus é. Nós somos criados para isso, para nos relacionar com o nosso Deus. E aí, o que mais a gente vai observar nesse sentido? Que o fato de Jesus ter vindo a este mundo e ter morrido na cruz foi para ter nos proporcionado, para nos restabelecer e restaurar isso pelo qual Deus nos criou. Ainda que isso seja um processo, mas é o que acontece. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Sendo assim, através de Cristo, qual é o processo? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui para esses crentes e também que se aplica a nós? É que em Cristo, a cada dia que nós vivemos nesse mundo, nós vamos nos achegando mais na presença desse Deus e nós vamos contemplando mais a face de Deus, porque Deus nos criou para estar na presença dele. O pecado nos impede. Jesus vem então e nos proporciona, a partir do momento que a gente se converte até o último dia da nossa vida, ou até que Jesus volte, a nos aproximarmos cada vez mais daquilo que a gente deveria ser. E a terceira e última observação está relacionada a termos sido criados para isso e ter sido por isso que Jesus veio ao mundo também, para nos tornar
na presença de Deus a cada dia que passa. É que por fim, o que nós vamos experimentar na eternidade é justamente estar na presença de Deus para todo sempre. Veja, irmãos, como que isso faz parte daquilo que Deus tinha como propósito, continua tendo como propósito para a vida do ser humano, para a vida daqueles que foram alcançados por Cristo. Deus os cria para se relacionar com Ele. Por causa do pecado isso não é possível. Jesus então vem para que a cada dia nós nos aproximemos mais de Deus e contemplemos mais e mais da sua glória, a fim de que, quando nós nos encontrarmos na eternidade, essa vai ser a nossa realidade. Estar na presença de Deus para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz aí: porque agora vemos como um espelho, obscuradamente, ou obscuramente. Então veremos face a face. O que Paulo está falando é a mesma coisa que ele falou no texto anterior. Em outras palavras, é que antes do pecado era face a face. Depois do pecado, nós não contemplávamos mais a face. Em Cristo, agora a gente contempla a face, mas de uma maneira ainda não total, plena. Então ele diz: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, mas no futuro, na eternidade, nós o veremos face a face. Agora conheço em parte, nós contemplamos em parte, porque o pecado reside em nós. Mas então Paulo diz: conhecerei como também sou conhecido. Deus vê a nossa face, porque não há nada que impede Deus de nos conhecer, mas há algo que nos impede de conhecer a Deus, que é o pecado. Então, é em parte, mas quando nós nos encontrarmos com Deus, a maneira como Deus nos conhece, nós vamos conhecê-lo nas devidas proporções. Vá também para 1 João capítulo 3, versículo 2. João, capítulo 3, versículo 12. Nesse mesmo sentido, agora João fala: amados, agora somos filhos de Deus em Cristo, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque o processo é um processo e é em parte. Aí ele continua: sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, aí sim, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não haverá mais pecado. Então, irmãos, entenda uma coisa: é essencial na nossa vida a leitura da palavra e a oração, a meditação e a oração. Nós, através da palavra, vamos ter a oportunidade de contemplar quem Deus é, ainda que em parte. Isso por causa de Cristo. E o contemplar em parte o que Deus é parte daquilo que nós vamos viver e experimentar por toda a eternidade, porque Deus nos criou para isso, estar na presença desse Deus. Então o autor diz: isso é o que os redimidos verão no céu em plenitude, e o que os crentes veem agora na terra em parte, pelos olhos da fé,
mas não ainda com os olhos físicos. Portanto, para a gente já caminhar para encerrar, nós concluímos dizendo que não ter isso em mente, o buscar a face e a presença de Deus por meio da meditação na palavra, para que a gente conheça quem Deus é, e assim, através da oração, nós sermos direcionados, o nosso coração e a nossa mente a Deus, não ter isso em mente e não ter essa experiência, é não estar na presença de Deus como nós deveríamos estar. É você não desfrutar do que Deus permite nós desfrutarmos na meditação e na oração. É se contentar com pouco, é não querer desfrutar em parte daquilo que nós vamos viver na eternidade. Isso, irmãos, obviamente é algo negativo. Então nós temos que entender a importância de buscar a presença de Deus, contemplar o que Deus é. Como? Você tem que ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia por ler. Não é ler a Bíblia só para você falar, já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia toda por 30 anos. Aí pode dar a entender que a pessoa gastou 30 anos para ler a Bíblia toda, né? Não. Em 30 anos eu li 30 vezes a Bíblia toda durante o ano. Não é só isso. Mas é aquilo que eu tenho ensinado aos irmãos encorajados, tem feito isso. E eu vou falar, irmãos, como tem sido válido para a minha vida. Você lê um texto, é aquele exercício que nós estamos aqui fazendo na terça-feira. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, venham. Eu estou exercitando isso para que você depois aprenda a fazer sozinho. Eu vou meditar, então eu vou abrir minha Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus. Eu tenho que entender o que Deus revela a respeito dele aqui. Isso, então eu louvo a Deus. O que Deus me ensinou a respeito dele que eu não enxergo, eu vou confessar a Deus e pedir a Ele perdão. O que Deus me ensina aqui que eu preciso exercitar mais na minha vida? Eu vou pedir a Deus isso. Para depois, então, se tiver alguma coisa para falar, porque a presença de Deus já é suficiente para aquilo que a gente necessita, só depois então a gente vai falar das outras coisas. Não ter isso em mente e não ter essa experiência nas nossas orações, irmãos, não quer dizer que Deus não vai ouvir, atender pela sua misericórdia, mas a gente não vai desfrutar em parte daquilo que nós vamos viver na eternidade. Nós vamos terminar as nossas orações e a gente não vai sentir nada, porque Deus não estava presente. Não porque Ele não é onipresente, mas porque nós não conseguimos contemplar a glória de Deus. Se lembra lá, eu tenho uma dificuldade, porque eu sempre confundo Elias com Eliseu, mas eu acho que é Eliseu. Mata os profetas de Baal de uma maneira ousada, e aí então Jezabel promete matá-lo. Ele fica extremamente apavorado diante dessa ameaça de morte, e ele então foge para poupar a sua vida, mas ele se encontra em um momento de depressão ao ponto de querer a própria morte. Várias coisas acontecem, e Deus fala através de uma brisa, através de um vento calmo e suave. É o que o salmista diz: aquietai-vos, saber o Senhor. Irmãos, eu preciso ouvir Deus. É uma coisa que eu tenho procurado exercitar. Às vezes a gente se vê em tantas situações em que a gente é tomado pelo sangue quente, pela tensão, pela raiva, mas a gente tem que parar e pensar: o que Deus quer com isso? O que eu preciso enxergar nisso? O que eu estou aqui revelando
como fraqueza do meu coração. O que Deus quer que eu aprenda com tudo isso? Irmãos, é quietar, respirar, contar até 10, pensar, contemplar. Quem em primeiro lugar é Deus. Eu vejo como isso tem total coerência com o que Jesus ensinou a respeito da oração. Como é que começa a oração? Conhecida como Pai Nosso. Começa como? Pai Nosso. É Pai. Ele já sabe, ele cuida, ele te ama. É um Pai que está no céu, todo poderoso, tem poder para tudo. Então, mais uma vez, irmãos, nós concluímos pensando, não ter isso em mente, que é buscar a presença de Deus, contemplar o que Ele é, não ter essa experiência nas nossas orações, é não ter ou estar na presença de Deus como nós poderíamos estar. E é por isso que nós vimos no Salmo 13, versículo 1, Davi questionando: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Porque Davi se angustia ao ponto de perguntar justamente isso: até quando o Senhor vai ficar longe de mim? O desejo dele é que ele sentisse a presença de Deus, que ele pudesse contemplar a misericórdia, a graça, o poder, o amor, etc, etc, etc. Então, para a gente aplicar e encerrar, citando aqui um autor que fala sobre o assunto, isso aqui é uma aplicação. O que é buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus significa que começamos a achá-lo belo pelo que Ele é. E aí, irmãos, olha como isso é interessante. Hoje nós temos uma imensidão de igrejas que são antropocêntricas, onde a pessoa vai na igreja não é para cultuar Deus, não é para exaltar o nome de Deus. E a gente tem esse erro quando a gente ora. Às vezes eu saliento aqui para os irmãos: agora nós vamos orar agradecendo, louvando a Deus. Aí quando a gente já começa pedindo, a gente no final termina pedindo. Mas tantas igrejas onde a pessoa exige: Deus tem que fazer, Deus tem que dar, é assim, é assado. Mas aonde que há a contemplação daquilo que Deus é? Então, o que é buscar a face de Deus? É começar, significa começarmos a achá-lo belo por aquilo que Ele é. Significa um tipo de oração em que não vamos a Ele, preste atenção, que não vamos a Ele apenas para obter seu perdão e seu auxílio nas nossas necessidades, o seu favor ou a sua bênção. Em vez disso, a reflexão sobre o seu caráter, palavra e obra em nosso benefício se torna inerentemente satisfatória. Olha só, quando a gente tira o foco de nós e foca no que Deus é, isso já nos traz satisfação, nos faz sentir agradáveis, reconfortantes e fortalecidos. O Salmo 19, versículo 10, o salmista disse: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Isso tem relação com a palavra de Deus. Irmãos, quando nós de fato sentimos a presença de Deus, a gente não tem coragem de levantar a nossa cabeça. Lembra lá da parábola quando Jesus disse de um publicano que entrou no templo para orar, e juntamente com ele entrou também um fariseu, e a oração do fariseu é: eu sou bom demais, eu mereço a tua atenção. E o publicano não, batia a mão no peito dizendo: ser propício a mim, pecador. Mas quando nós contemplamos e sentimos a presença de Deus, quem somos nós para abrir os nossos lábios?
Nós vamos dizer igual Isaías disse: ai de mim, que eu sou pecador, como todo povo é pecador. Mas quando a gente não contempla a presença de Deus, quando o que quer prevalecer ao nosso próprio coração, a gente vai ser igual o sanguessuga: dá, eu só quero, me dá, eu não estou satisfeito. O salmista então expressa no Salmo 19, versículo 10: o quão maravilhoso, quão desejável, mais que o ouro, mais doce que o mel, a lei, a palavra de Deus. O problema é que a palavra de Deus não é prazerosa para nós. Não sabe por quê? A gente lê por ler. Porque a gente acha que precisa ir para o seminário para poder entender a palavra de Deus. Não, irmãos, relê 30 vezes. O exercício, irmãos, isso aqui é prático. O exercício é: o que o texto fala do que Deus é? Faz isso. Quer um exercício? Salmo 119 é todo um salmo que fala sobre a lei de Deus. Eu fiz esse exercício e achei pelo menos 29 versículos que falam, ou o salmista expressa o quão valioso ele considerava a lei de Deus. O exercício para você é Salmo 119, pega lá, ainda que seja a primeira estrofe, se você não der conta das 22, pega a primeira estrofe e o que a primeira estrofe fala a respeito do que Deus é. Circula lá, circulou, você já tem conteúdo para poder orar, louvando e agradecendo a Deus. E aí, irmãos, toda vez você faz isso, vai orar, lê a Bíblia, vê o que o texto fala a respeito do que Deus é, do que Ele faz, etc. Liga isso a Cristo, tal. E aí a gente vai contemplando a glória de Deus. Então, para a gente, já falei isso, vai ser a terceira vez, né? Para a gente terminar, a pergunta que a gente faz é: como ter prazer na lei do Senhor? Porque eu não sei se a gente poderia dizer como salmista: é muito mais valioso do que um tempo no YouTube, no WhatsApp, vendo filme, comendo, não sei o que mais. Como ter prazer na lei do Senhor? É quando começarmos a enxergar nela as belezas e as grandezas de Deus. É quando começarmos a descobrir o quão profunda é a palavra de Deus. Quando começarmos a descobrir os segredos, entre aspas, que estão ali para que a gente descubra. É quando começarmos a ver o quanto a Escritura fala sobre o amor de Deus em nos salvar através de Cristo. Isso, irmãos, está de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver Cristo, e Cristo é a demonstração do amor de Deus para conosco. Somente quando o nosso coração é inundado pelas verdades daquilo que Ele é que sentiremos a presença real de Deus. A gente precisa ser tomado por aquilo que Deus é. Então, a última citação, e aí a gente ora. Tim Keller, que trata sobre oração, diz assim: no jardim do Éden, pecamos e perdemos a face de Deus. Esse foi o maior desastre que poderia acontecer, pois fomos criados para viver sob a luz singular, perfeita e maravilhosa do seu semblante. Temos vagado pelo mundo vazios e miseráveis. Moisés constatou que na visão beatífica da face de Deus, todos os seus anseios seriam satisfeitos. Pediu para vê-lo, mas seu pecado era uma barreira. Em Jesus, essa barreira é afastada e podemos começar a ver, embora apenas em parte, pela fé, a luz da glória de Deus na face de Cristo. Quando pela meditação e oração acolhemos em nosso coração o Evangelho e respectivas verdades pelo poder do Espírito, esses anseios são pouco a pouco satisfeitos e outras coisas na vida passam a ser dádivas em vez de deuses, e de forma lenta, porém inexorável e radical, mudamos o nosso caráter e todos os nossos relacionamentos.
Em outras palavras, Tim Keller nos fala que a experiência de contemplar Deus é tão satisfatória que a gente não precisa de mais nada. É tão maravilhosa que isso vai corrigir a inclinação do nosso coração. Isso vai nos fazer viver o que de fato a palavra de Deus nos ensina para a gente. Então, nós precisamos ter essas experiências com Deus através da meditação e da oração. A gente pode ter isso, não pela teoria meramente. É lógico que se a gente ler a Bíblia por ler, nós não vamos sentir nada. Mas antes de tudo, leia a sua Bíblia. Perceba o que Deus revela do que Ele é e do que Ele faz. Deixe Deus aplicar aquilo ao seu coração, para que você naturalmente, pela ação do Espírito, seja inclinado àquilo que a gente deve ser, falar e fazer diante de Deus. Dessa forma, irmãos, a gente possa ser crentes mais satisfeitos e não tão reclamões e murmuradores como foi o povo de Deus no deserto e na terra prometida. Vamos encerrar orando? Se coloque de pé. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos por essa verdade, ó Deus, compreendida na Tua palavra, anelada por Teus servos, mas tão negligenciada por nós, de achar que nós seremos satisfeitos por muitas coisas na vida, e não por aquelas que são tão essenciais como a meditação e a oração. Ó Deus, nós temos que, o nosso foco precisa ser corrigido, Pai. Ó Deus, nós precisamos contemplar o que o Senhor é, porque desfrutar da Tua presença já nos preenche em tudo aquilo que a gente necessita. Ó Deus, nos dê experiências com o Senhor, ao ler a Tua palavra, ao falar contigo. Dá-nos, ó Deus, de fato, viver algo verdadeiro, sincero, profundo através de tudo isso. Ajude-nos, ó Deus, a reservar tempo para isso. E que, ó Deus, sejamos tomados pelas grandezas daquilo que o Senhor é. E que isso seja suficiente para tudo aquilo que nós estamos tão desesperados de pedir, que na verdade, ó Deus, a gente nem precisava. Deus, o Senhor tem nos ensinado, nos direcionado a voltar atrás, a enxergar que as prioridades estão sendo invertidas. Prioridade, ó Deus, é nós orarmos. Prioridade, ó Deus, nós estarmos aqui orando. Prioridade, ó Deus, nós estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Deus, perdoa-nos porque quanto que nós nos contentamos com migalhas, quanto a Deus nós não buscamos experimentar parte daquilo que viveremos na eternidade. E é por isso, ó Deus, que nós somos tão vazios, tão, ó Deus, vazios da Tua presença, de algo a falar a respeito do Senhor, porque nós não estamos vivendo nada contigo. Tem misericórdia, Deus, nos ajude na nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, continue nos despertando a orar. Que, ó Deus, reunião de oração seja um dos trabalhos onde a gente mais tem os irmãos aqui. Que, ó Deus, possamos crer e buscar o do Senhor e ver as nossas orações respondidas. Possamos, ó Deus, estar na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Oramos e pedimos, agradecidos. Amém. Pode se sentar, irmãos.
Eu continuo. Oi, Souza. Isso. A igreja tem visto a presença aí do nosso irmão Gilton, tem vindo com a família e a gente fica muito feliz. Então Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Volte ao presente. Obrigado, José, por ter lembrado aí, tá? Irmãos, eu quero continuar desafiando a igreja, tá? Daquilo que Deus tem nos dado experiências com Ele, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Compartilhe isso com outros. Então, daquilo que Deus tem feito na nossa vida aqui nos trabalhos de terça, quinta, todo domingo, compartilhe com outros, chame outros, para que eles sejam também empolgados a entender que é na presença de Deus que a gente é feliz. Tá bom? Então, venha, convide outros, compartilhe o vídeo, essas coisinhas todas que a gente já sabe. Vai em paz, Deus abençoe.